Fala pessoal do contábil, tributário, fiscal, controladoria, finanças. Vamos dar continuidade à nossa maratona contábil e hoje o assunto é CPC 03, demonstração do fluxo de caixa. Eu já fiz um vídeo anteriormente, explicando a diferença entre direto e indireto. E hoje eu vou aprofundar mais no CPC, no pronunciamento contábil. Vou fazer uma coisa diferente, que vai ser o quê? Eu sempre trago o objetivo, as definições, um exemplo prático, e depois eu trago uma resposta de uma prova do exame de suficiência. Hoje eu vou resolver a prova de suficiência e automaticamente eu vou estar dando o exemplo prático. Por quê? Porque para resolver essa questão é necessário você ter um conhecimento profundo sobre esse pronunciamento contábil. Gustavo? Oi! Solta a vinheta. Bom, vou começar aqui pelo objetivo, e para mim esse objetivo aqui é fantástico, porque o objetivo do pronunciamento é trazer informações de caixa e equivalentes de caixa e separar essa demonstração em três partes: operacional, investimento e financiamento. E se você for nas definições do CPC, você vai entender o que é caixa, equivalente de caixa, o que é atividade operacional, de investimento e financiamento. Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Todo mundo sabe o que é isso. Equivalentes de caixa são as aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez. E aí imagine que você pegou um balanço. Aquela aplicação financeira de longo prazo, ela não é equivalente de caixa, porque ela não é de alta liquidez. Tá? A gente sabe que aquilo que a gente joga no longo prazo só pode virar caixa depois de um ano. O que são atividades operacionais? É tudo aquilo que é inerente à operação. Você trabalha com comércio. Tudo aquilo que é inerente à atividade faz parte do caixa operacional. E atividade de investimento é compra, venda de ativos. E financiamentos é tudo aquilo que você usa para poder financiar a atividade. Por exemplo, empréstimos, pagamento de dividendos e etc. Eu vou trazer aqui o exercício da prova de 2018, branca, do exame de suficiência, a questão 8, e eu explicando essa questão, eu tenho certeza que vocês vão entender como que nós calculamos uma DFC pelo método indireto. Mas lembre-se, você também pode fazer pelo método direto, mas a maioria das empresas fazem pelo método indireto. E essa questão aqui do exame, se você não souber calcular o método indireto, dificilmente você vai conseguir responder essa pergunta. Ele trouxe aqui o balanço, que ele fala aqui que as informações foram disponibilizadas pelo departamento contábil, então ele trouxe o balanço de 2016 e 2017 e também a DRE de 2017. E aí ele traz outra informação aqui que em 2017 foram pagos dividendos no valor de 700 mil. Considerando-se as informações apresentadas na NBC TG03, que é esse CPC, assinale o valor que representa o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Ou seja, ele só quer o caixa das atividades operacionais. Mas eu vou responder, eu vou calcular a DFC inteira, que é para você entender como que é feita uma DFC pelo método indireto. Então vamos lá. Eu coloquei aqui em verde o balanço de 2016 e em amarelo o balanço de 2017. E o que a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a variação. Por quê? Essa diferença aqui de 2.400, que é exatamente a variação do caixa, é o que a DFC tem que mostrar. Essa redução de caixa de 8 milhões para 5.600, o que aconteceu aqui? Se a empresa comprou ativo, se a empresa pegou empréstimo, o que é oriundo da operação ou não, que inclusive é isso que a questão pede. Ela só quer, desses 2.400, qual é o resultado de caixa da operação. Então vamos lá. 3,5 milhões é a redução da duplicados a receber. E por que é redução? Porque aumentou o valor de clientes. E toda vez que você aumenta um ativo é que ele não virou caixa. Como o ativo ele é de natureza devedora, sempre que ele aumenta é redução no caixa. O exemplo fica melhor aqui no estoque. Por quê? Você tinha 4 milhões e foi para 5 milhões. O que aconteceu? Você tirou dinheiro do caixa para investir no estoque. E você
colocou aqui em edificações, que era 10 milhões, foi para 22 milhões e meio, 12 milhões e 500. E a depreciação de 1 milhão, e o passivo é o contrário. Quando você deixa de pagar, você gerou caixa. Você não reduziu o seu caixa para poder efetuar esse pagamento. 100 mil de salários, que é a mesma coisa, e um financiamento de 10 milhões. E aqui, né, um valor de reservas de 1 milhão e 300. Se você entende o conceito contábil, isso eu sempre falo para os meus alunos. Pessoal, vamos entender o conceito. É possível você responder essa questão aqui sem você precisar fazer tudo isso que eu estou fazendo. Se você entender o conceito. Por exemplo, aqui tem 1 milhão e 300 de reserva. Tá? Então, se você teve 2 milhões de lucro, né, e você teve 700 mil de dividendos, você já sabe que um menos o outro é 1 milhão e 300. Tá? Então, provavelmente, esses lucros que ele distribuiu é do período anterior, tá? Que ele já tinha lá, e ele acabou deixando aqui os 2 milhões de lucro. Se nós fôssemos fazer uma DMPL, isso ficaria claro. Mas, enfim, não é o foco aqui do nosso exercício. Então, vamos lá montar a nossa DFC. Tá? Tá aqui a DFC montada. E aí, o que eu fiz? Primeira coisa, você começa pelo lucro líquido de 2 milhões. E aí você tem que ajustar o resultado. Porque a depreciação de 1 milhão que está aqui, ela não é desembolso de caixa. O desembolso de caixa é a compra do ativo. Então, o teu resultado ajustado ele é de 3 milhões. E aí você teve um aumento no contas a receber de 3,5. Um aumento no estoque de 1 milhão. Um aumento em fornecedores, aí é positivo, 2 milhões. O aumento no contas a pagar, 100 mil. Ou seja, tudo isso daqui é oriundo da operação. Então, o seu fluxo de caixa operacional, ele é de 800 mil reais. E aí você teve uma aquisição de ativo de 12 milhões e meio. Então, o teu fluxo de caixa utilizados em investimentos é de 12,5. Empréstimos tomados, 10 milhões. E o pagamento de dividendos, 700 mil. Logo, o teu fluxo de caixa utilizado para financiamentos é de 9,300. Se a gente pegar 800 mil da operação, tirar 12,5 que a gente usou para poder comprar o ativo e acrescentar mais 9,300 que a gente teve de fluxo de caixa de financiamentos, ou a gente chega na redução líquida de caixa de 2,400, que é exatamente a variação que eu estava falando aqui. E a pergunta é, considerando-se as informações apresentadas, assinale o valor que representa o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. E qual é? Os 800 mil que nós descobrimos aqui. Tá? Então, vamos lá. Como que você faz? Resumindo, fluxo de caixa indireto. Pega o balanço de um período, balanço do outro período, variação de um menos o outro, conta de ativo, quando aumenta, redução de caixa, porque você aplicou ou deixou de receber. Conta de passivo, quando aumenta, é positivo no caixa. Quando diminui, é redução. Por quê? Porque você pagou. Conta de passivo tem natureza credora. Caixa de investimentos é quando você tem aquisição ou venda de um ativo, e financiamentos, aquele empréstimo, e dividendos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta aqui o nosso canal, se inscreva e até o próximo CPC 04. Muito obrigado.